A cidade onde todo mundo vive feliz na proteção da Polícia Internacional, permissão concedida para entrar no dirigível, um lugar onde a tecnologia é super avançada e existem seres humanos com poderes. Sejam bem-vindos a Greenford, favela da Greenford, prédio A. O dono do prédio reuniu todo mundo do prédio. Eles sabiam que foram chamados por conta de dinheiro. Ele agradeceu por todos estarem presentes e por não terem atrasado, e disse que eles devem ser sempre assim. E disse que vai cobrar os pendentes de aluguel, mandou eles se organizarem em fila. Um homem disse já ter pago o aluguel do mês corrente, o dono do prédio disse que ele não pagou os juros, mandou todos ficarem de joelhos, todos obedeceram, menos a Mel, nossa protagonista. O dono do prédio ficou irritado, pois não é a primeira vez que ela faz isso. Ela perguntou por que dizem que aqui é um lugar onde sonhos são realizados, e pediu que todos levantassem. Disse ao dono do prédio que não pode aumentar o valor do aluguel do nada. Perguntou como ele quer que paguem os juros injustos, pois aqui só tem idosos. Perguntou o que ele ganha quando ficam ajoelhados e perguntou se ele os despreza só por não ter dinheiro. O dono do prédio deu um tapa nela, chamou-a de maluca. Todos estavam preocupados, mas não podiam fazer nada. O dono do prédio começou a pressioná-la, dizendo que é por culpa de pessoas como ela que Greenford está perdendo seu status. Disse a ela para agradecer a ele, pois foi ele quem permitiu que entrassem. Um velho segurou nele e pediu que parasse. O dono do prédio chamou seu robô, de nome Robert, e olhou para Mel, dizendo que esse mundo está do lado dos ricos. Seu robô deu uma bordoada nela. Ele ainda disse que ela pode denunciar a polícia, mas de nada vai resultar, pois no final das contas, a polícia estará do lado dele. O velho se despedindo disse que eles têm um dia para pagar os juros. Todos ficaram espantados, ela estava esgotada. Todos foram até ela para saber se estava bem ou não. Ela disse para não se preocuparem, pois ela não sente dor. Eles disseram que mesmo assim eles continuam preocupados. Ela estava na fé que o dono do prédio ia se cansar de meter porrada nela. Ela perguntou se eles estão se sentindo melhor, pois estavam de joelhos mesmo com as costas quebradas. Eles disseram estar bem e que ela deveria se preocupar consigo mesma. Ela disse que eles estão sofrendo por causa de dinheiro, e que Greenford é uma cidade onde só os ricos realizam os sonhos. Um velho pediu desculpas a ela, pois a levou para cuidar dela e não consegue dar condições de vida básicas. Desejava que fosse um homem rico a cuidar dela. Ela disse para o velho não dizer isso. Um dos velhos disse que estavam acostumados a levar pancada, e se o dono do prédio aparecer novamente, ela não deve os defender. Ela surtou e pegou na adaga, cortou a sua própria mão e disse que ela tem um corpo que não pode morrer. Foi quando alguém disse que ela já está crescida e disse que ela parecia um cachorro fofo quando a conheceram. Ela ficou revoltada, bateu na parede, fazendo um buraco enorme. Todo mundo estava preocupado, pois eles não têm cartazes suficientes para cobrirem aquela área. Ela pediu desculpas. Um velho disse para ela esconder essa força e suas habilidades, pois se o dono do prédio descobrir, ele vai explorar essas habilidades e forçá-la a entrar na polícia corrupta. Disse que eles devem fingir como se nada estivesse acontecendo, pois estão juntando dinheiro para saírem de Greenford e irem para um lugar onde se sintam livres. Ela encontrou um cartaz que pudesse cobrir aquela área. Elisa não queria ceder. A noite chegou. Ela estava dormindo e acordou, pois os velhos estavam falando sobre uma festa surpresa, pois o aniversário dela seria no dia seguinte. Por conta do buraco, ela conseguia ouvir perfeitamente. Eles queriam comprar algo na internet. Ela ficou meio receosa, pois eles nem têm dinheiro para pagar o aluguel. Do outro lado estava o dono do prédio, admirando a vista de Greenford, dizendo que ela é linda, mas a favela está estragando a vista. Seu robô disse que tudo está pronto. Ele disse que foi escolha dele assumir aquele prédio, mas o maldito problema está prestes a ser resolvido. E disse que o único motivo dele cobrar juros era para mantê-lo sob controle. E disse para o seu robô que o que vai acontecer deve ser dado como um acidente. Ele queria demolir o prédio com eles lá dentro. Ele derrubou o prédio, pedidos de socorro. No dia seguinte, o robô ligou para o dono do prédio e disse que não há sobrevivente e que se a polícia chegar ele vai usar a desculpa de que é uma expansão de um negócio. O dono do prédio disse que ele fez um bom trabalho. Algumas pedras começaram a se mexer. O robô as viu se movendo e disse para o dono do prédio que entraria em contato com ele mais tarde. Quem estava se mexendo era Mel. Ela estava revoltada e gritava. O robô a viu e perguntou como ela sobreviveu, que robô mais burro se ele a viu se regenerando. Disse para ela que, infelizmente, essa é a realidade, pois esse mundo é só para os ricos. O robô ativou seu poder e pediu que ela não levasse isso para pessoal, pois ele está fazendo apenas o trabalho dele.
Mel estava revoltada, pois viveu obedecendo pessoas corruptas. O robô disse que garantirá que ela morra dessa vez. Ela ativou seus olhos, lançou chamas e disse que ela não vai morrer. O dono do prédio se viu lascado, pois viu tudo. O robô se perguntava se ela é uma alfa, e por mais que ela fosse gama, ela é forte demais para uma humana. Ela se lembrou da última conversa com eles e preparou um soco, dizendo que ele não merece ter destaque nesse mundo. Ela começou a entrar no modo flashback e se lembrou de uma vez que um dos velhos disse que ela nasceu com superpoderes, e ela dizendo que não se lembra disso, e que as memórias da infância foram apagadas. Se lembrou do velho que a avisou que ela deve esconder os poderes dela, pois se o dono do prédio descobrir, eles estão lascados. Ela disse para todo mundo não se preocupar quanto a isso, e que só usaria em casos de emergência, para os proteger. Pediu desculpas, e disse que vai destruir desse mundo sujo. O posto de controle da cidade de Greenfort detectou uma pessoa se aproximando, e a cumprimentou dizendo que ninguém deve entrar sem autorização ou um passe. O robô do posto de controle pediu que ela esperasse por um momento, mas ela não queria saber. O robô ativou o modo épico e disse para ela parar, chamando-a de pequena gama suja. Começou a disparar nela. O robô se perguntava o que estava acontecendo, pois o corpo dela estava se regenerando. Ela perguntou por quanto tempo eles devem seguir a lei criada por eles, mostrou o dedo do meio. O robô disse que ela está lascada. Ela queria causar escândalo para chamar a atenção da polícia internacional. Do nada, ela virou uma procurada, valendo 100 mil euros. Do outro lado, pessoas estavam indo para a vala, e outros aplaudindo. Era uma brincadeira de tiro ao alvo. O homem se despediu de sua esposa, dizendo que a ama e que tudo vai acabar em 1 minuto, e tomou uma. Enquanto isso, pessoas aplaudiam. A mulher que ficou disse que em breve estará com o seu marido e que na próxima vida deseja ter um herói. Acabou levando uma no meio da testa e mais aplausos. Uma senhora disse que o entretenimento deles está ficando cada vez melhor e queria continuar com isso por mais um bom tempo. Perguntou sobre o dono do prédio. Eu sei que o prédio já foi demolido, mas o nome dele vai continuar sendo o dono do prédio. Foi quando alguém disse que ele não estava. Um homem perguntou se eles fossem descobertos. A senhora de antes disse para ele não se preocupar com isso, por estar perto da favela, e disse que essas portas não são abertas há anos, e que não está ninguém aqui. Eles até brindaram. Do nada, uma explosão. Adivinhem quem era? Os ricos se perguntavam o que aconteceu. Ela perguntou se aqueles que estavam mortos fizeram algo de errado. A senhora de antes disse que ela está lascada, pois eles são protegidos pela polícia internacional, e disse que ela não deve atrapalhar o ritual, e que gamas devem ser abatidos. Gama é um termo usado nesse manha para se referir a pobres e favelados. Ela ainda disse que a pobreza é um pecado. Ela se aproximou de uma fogueira e a pisou. Todo mundo ficou espantado. Ela disse que essa cidade não tem futuro e que vai se livrar de todo mundo. Ela foi atacar a senhora rica. A senhora rica começou a pedir desculpas. Mas já era tarde demais, ela já estava consumida pela raiva. Todo mundo ficou espantado. Várias chamadas foram feitas para a central da Polícia Internacional, e o valor da recompensa dela aumentou o dobro. Já dentro da central, tinham pessoas vendo a recompensa dela subir. Um homem perguntou ao capitão se ele está pronto. Ele perguntou o porquê de ele dever estar pronto. Ele ainda disse que só trabalha quando há dinheiro no meio. Ele comentou com o seu colega que estava do seu lado que ele está descansando há muito tempo e que se ele continuar assim, não ficará igual a uma pedra. O gigante disse que ele cresceu, mas ainda continua com palhaçadas e disse para ele ser mais profissional. A recompensa dela dobrou mais uma vez, ele ficou espantado, e a recompensa dela subiu de uma forma super exagerada. Eles estranharam porque era o primeiro dia dela como criminosa, e já estava com mais de 72 denúncias. Eles se perguntavam se ela não tem o poder da imortalidade. Eles queriam impedi-la de chegar na cidade central. Ela já tinha 100 denúncias, e a sua recompensa estava na casa dos 10 milhões. O capitão estava louco para capturá-la e disse que esse é um registro histórico. Ela já havia destruído a central. Essa é a cidade e onde ela está. Capítulo 3. Eles já haviam a encontrado, eles queriam capturá-la antes de entrar na cidade central. O capitão ainda disse que não ia voltar de mãos vazias, ele queria deixá-la solta por um tempo, pois assim ele vai ganhar mais dinheiro se a capturar. Ela já estava na frente da cidade central, o capitão estava coringando, ele queria que ela finalizasse todo mundo, ao mesmo tempo, ele queria a finalizar. Ela abriu e notou que tudo ali era diferente, as pessoas a acolheram e disseram para ela entrar. Ela estranhou, pois o cenário era totalmente diferente. Do nada, o chão ficou congelado, e ela escorregou.
Foi salva pelo capitão, que se apresentou como o rank 10 da Polícia Internacional. Ele disse que estavam observando ela e que era mais bonita de perto. Ele ativou uma espada, perfurou-a e perguntou se ela não queria destruir a cidade. Mandou-a sair, dizendo que geralmente não machuca pessoas bonitas, mas nesse caso, tinha dinheiro envolvido. O corpo começou a se regenerar, ele nem ficou surpreso, pois já sabia que ela era imortal. Ela levantou as mãos, ele perguntou o que ela estava fazendo. Ela disse que ele pode fazer o que quiser com ela. Ele achou que ela tinha boas intenções e perguntou se ela acredita no poder da imortalidade. Olhou nos olhos dela e notou que estavam sem vida. Ativou a espada, expressou decepção, pois achava que ela era super divertida. No entanto, ela fechou o punho, o que deixou o rank 10 espantado. O soco estava na cara dele, mas parece que ele se esquivou. Sabia que se o soco tivesse atingido, ele não estaria mais vivo. Perguntou se eles não deveriam estar mortos. Ela disse que só vai morrer depois de matar o dono do prédio. Ele disse que ela não pode fazer isso, voltou a ativar a sua espada e mais que invocou uma besta. Disse que se ela pensa que ele só sabe usar uma espada, avisou que ela está enganada. Ela deu um pulo, ela perguntou o que eles fizeram de errado e que não deve ser ela a ser capturada. Falou isso indo em direção a ele com um soco. O rank 10 se viu sem chance, ela acabou destruindo a besta dele e disse que ele luta por dinheiro e ela por liberdade. Ia em direção a ele com um soco. Do nada, nos é mostrado 3 pessoas vestidas de Pai Natal, eles devem enviar presentes a todo mundo, até mesmo os que estão na favela. Eles foram até uma acanhada varanda, para fazerem uma entrega. Eles se vestem de Pai Natal, mas eles trabalham em uma loja que faz entregas ao domicílio. Só que nem sempre eles entendem o que as pessoas querem. Na vez de pagar, o cliente levou a arma e apontou para si mesmo, só que a arma era de brinquedo, e acabou ficando puto, e queria lançar o entregador pela janela, por ter trago um brinquedo. Um dos Papais Noéis o segurou, eles disseram que tinham um presente especial. O entregador disse que ele não esclareceu o que queria. Deixou ele com a caixa e disse para ele fazer um bom uso. Ele ficou irritado consigo mesmo pelo fato de terem dado o que ele queria mesmo depois de tê-lo tratado de uma forma horrível. Ele abriu a caixa e tinha um urso de pelúcia. Ele ficou ainda mais irritado e disse que nunca mais usará o serviço deles. O entregador disse que se ele mudar de ideia é só entrar no site. Ele ficou ainda mais irritado porque não era Natal. O entregador disse que só falta uma entrega para Mel da favela. Esse é o presente que os velhos haviam comprado para ela por conta do seu aniversário. Eles não sabiam onde entregar, pois o prédio havia sido demolido. Já na central da polícia, a Mel já havia sido capturada. O gigante disse estar desapontado porque ela é do tamanho de um amendoim, e mesmo assim ela conseguiu derrubar uma central. Algumas horas antes, quando ela estava dando soco no bastardo do rank 10, ele acabou usando algo e a deixou algemada. Essas algemas a impedem de usar as suas habilidades. Isso está tipo Deadpool. Voltando à atualidade, o gigante estava dando um puxão nela. Ela pedia que ele parasse, pois nunca sentiu dor. O gigante disse que odeia pessoas que gritam pela liberdade. Ele a atirou e a desprezou. Não perca a oportunidade de deixar aquele like e se inscreva, se não estiver inscrito. Do nada, parecia que um guindaste estava caindo em cima dela. Do nada, chegou o rank 10 e disse para o gigante parar com isso, sugerindo uma execução pública como exemplo. O gigante gostou da ideia e disse ter orgulho dele. Mais tarde, em sua cela, onde ela estava acorrentada até os dentes, o rank 10 se aproximou dela. Mesmo ela o mandando embora, ele pegou na perna dela. Ela perguntou o que ele estava fazendo, se ia lamber como em outro manha. Parece que não, pois ele só queria fechar as feridas dela. Ele pediu para ver as feridas do rosto dela. Ela perguntou o que se passa com ele, se é difícil deixá-la sozinha. Ele propôs que trabalhassem juntos, surpreendendo-a. Ele disse que no início era movido pelo dinheiro, mas mudou por causa do poder que ela demonstrou, pedindo que ela trabalhasse com ele. Ela deu um chute nele, disse que se ele estiver interessado nela, terá que tirar as algemas. Ele mandou os guardas trazerem um velho. Ela perguntou quem era essa pessoa, e o rank 10 disse que ele é um criminoso, pedindo que ela o mate. O velho pediu ajuda, dizendo que só estava de passagem. Alguém pisou nele e o mandou calar a boca. Ela perguntou o que ele estava fazendo, ele mostrou um prato de comida, disse que se ela se tornar uma policial, terá o que quiser pelo resto da vida. Ele ainda a chantageou emocionalmente, dizendo que a família dela não quer que ela morra aqui, então ela terá que acabar com o velho. Ela pegou na pistola, olhou para o velho, e o rank 10 pedia para ela atirar. Mas tinha uma barata atrás dela.
O Rank 10 perguntou o que ela está pensando, o velho pedia para ela o salvar. O Rank 10 pisou nas costas do velho, disse para ele se curvar direito, chamando-o de Gama, o que a deixou estressada. Lembrando do dono do prédio mandando os velhotes se ajoelharem, apontou para o Rank 10 e disse que não quer viver nesse mundo sujo. Quando disparou, não disparou, pois era um brinquedo. Ele disse que deu uma chance a ela e ela apontou a arma para ele. O Rank 10 disparou no velho, dizendo que será difícil domar ela. E que a arma de verdade estava na cintura dele. Ela perguntou se ele é um ser humano. O Rank 10 disse que mais criminosos vão aparecer, e tudo vai depender das escolhas dela. Ela se via encurralada e queria sair dali. Notou a arma que estava com ele e teve uma ideia, gritando perguntou aonde ele ia. Ele disse que não tem nada a tratar com ela e que ela não conseguiu finalizar um velho. Ela continuou gritando, dizendo que está com muita dor, pedindo para ele buscar medicamentos, caso contrário, ele deveria a finalizar, chamando-o de cachorro e fazendo uma pose sensual. Ela sentiu nojo de si mesma, ele ficou envergonhado, ela ficou espantada. Ele perguntou onde doía, tirando o casaco. Ela pediu que ele chegasse mais perto, ele segurou suas pernas, o clima estava meio estranho, e estava prestes a pegar a arma. No entanto, ele se levantou dizendo que isso era o máximo que podia fazer por ela, pedindo que ela fizesse uma boa escolha no dia seguinte. Ela não queria deixá-lo ir embora, segurou nele e disse que ele deveria a convencer antes, segurando em seu braço, o deixando surpreso. Ele passou as mãos nos lábios dela, perguntando por que ela é assim e se não tem medo dele. Ela notou que poderia alcançar a arma com o pé, derrubou, perguntou se ele não se sente culpado após finalizar alguém e exigiu que tirasse as algemas. Ela segurou a arma, disse que ela podia atirar, ele disse que ela pode atirar mas não suportar as consequências. Ela disparou, mas ele estava à prova de bala, deu um golpe nela e disse que seria executada no dia seguinte. Ele apertou um botão, dando um choque nela. Ele se despediu, ela perguntou se ele sempre foi um alfa, afirmou que não importa o quão poderoso ele seja, não pode brincar com a vida das pessoas como quer. Ela estava sem saída, prestes a ser executada, viu uma barata e a comeu sem dó. Alguns membros da equipe foram dispensados, só que o capitão ficou, ele queria observar. Do nada, as câmeras ficaram sem sinal. O sistema apareceu para Mel, perguntando se ela queria viver. Ela achava que estava sonhando. O sistema perguntou se ela achava que o mundo está errado. Ela ficou espantada e perguntou quem era. As correntes foram soltas. Ela perguntou por algemas. O sistema mandou ela correr com todas as forças. Do nada, atrás dela, houve uma explosão, meio que um buraco apareceu. O sinal de emergência foi ativado, e houve uma queda de energia. O sistema da polícia os avisou que houve uma invasão. O Rank 10 ligou para o protocolo de segurança, só que a chamada não chegou ao destino. Parecia que eles foram hackeados. Do nada, o sistema apareceu dizendo lutar pela liberdade, o que deixou todo mundo espantado. Eles se perguntavam quem está por trás disso. Do outro lado, ela estava fugindo e dizia que queria viver. Até tropeçou, mas levantou. Ela estava com vontade de viver, acabou pisando numa pedra pontuda e começou a gritar. Ela não suportou a dor. Chorando, alguém a chamou. Eram os velhos. Ela olhou para eles, lembrava da voz, e perguntou por que eles estão ali. Eles começaram a dizer que lamentam. Tremendo, ela disse que mentiram quando disseram que iriam fugir e encontrar um lugar com comida deliciosa. Disse que se aproveitou deles durante a vida e pediu desculpas por não tê-los salvos. Perguntou o que ela deveria fazer agora. Eles disseram para ela fugir, esse é o último pedido deles. Ela se levantou e dizia a si mesma que tinha que sobreviver, se despediu deles, e eles disseram que sempre estariam com ela. Disseram para ela não perder para pessoas como essas. Ela continuou correndo, mais uma vez, ela tropeçou. Na frente dela, tinha um veículo e algumas pessoas. O Rank 10 perguntou se ela achava que ele não ia encontrá-la e disse que a algema dela tem rastreador. Ela ficou embaixo, pois por mais que ela tente, ele a encontra. Ele mandou todo mundo apontar para ela. E os mandou atirar. Nesse momento, chegou uma aeronave que parece um submarino do ar. Do nada, uma voz dizendo que o Pai Natal chegou. Eles desceram e deram para ela um presente. O homem pediu desculpas pela demora e disse que ainda não atrasou. O Rank 10 ficou irritado, pois ele impediu uma operação, e disse para ele parar de brincar, pois ela é uma criminosa. Ele pediu desculpas e disse que não importa onde as pessoas estejam, elas devem chegar com a entrega. Ele deixou o presente. O Rank 10 queria finalizar, sem opção ela pediu ajuda de um entregador. Ela disse para ele que não quer morrer.
O Rank 10 chamou o entregador, e queria finalizar a Mel, só que o outro entregador a defendeu, ele ficou espantado. O primeiro entregador veio com tudo, por poucos milímetros, ele esquivou. Ele disse para Mel que ela já suportou muito e que agora tudo é com eles. O Rank 10 mandou todo mundo atirar no dirigível, só que o veículo dele foi destruído. O entregador disse que deveria ter trazido uma nave melhor para enfrentá-los. O Rank 10 perguntou quem são eles, ele disse serem entregadores e afirmou que ajudam os necessitados. Eles são os Noés. O terceiro entregador disse que o que vai acontecer daqui para frente não será gravado. Eles sabiam que não haveria testemunhas. O Rank 10 perdeu a conexão com a Interpol. O entregador disse o nome e a posição dele. O Rank 10 perguntou como ele sabe o nome dele, e o entregador disse que ele é famoso, conhecido por ser um homem faminto por dinheiro. Ele afirmou que eles estudam tudo o que acontece na Interpol e conhecem as pessoas que apoiam essa bagunça. Além disso, disse que a equipe dele está, neste momento, lutando para eliminar todas as informações. O entregador afirmou que ele está no topo da lista deles e perguntou se ele sabe o que isso quer dizer. O Rank 10 estava irritado, pois eles têm todas as informações sobre eles. Eles disseram que estavam levando ela. O Rank 10 mandou todos apontarem e abriu fogo. O entregador mais robusto ficou na frente e ativou o escudo. O outro entregador reutilizou os projéteis, afirmando que estão preparados para esse tipo de situação. Ele atirou as balas, deu um pulo e partiu com um soco. 4 figurantes foram ao chão. O entregador disse ser da favela e afirmou que eles não ouvem pedidos de ajuda porque estão cegos com dinheiro. Ainda disse que ele vai de base hoje. O Rank 10 perguntou sobre as algemas que removem as habilidades, e seu servo disse que não tem sistema para isso, então não podem abrir a bolsa. O Rank 10 disse que eles vão ter que lutar e vencer. Ele mandou os seus capangas irem lutar com o gigante e disse que é fácil quebrar a barreira dele, ele vai lutar contra o Golias Pequenote. Ele sabia que havia uma pessoa no dirigível. O capanga perguntou pela Mel, e ele se lembrou que queria libertá-la para trabalhar com ele, algo que não havia contado para o chefe. Lembrando do chefe dando ordens para capturá-la, disse que tudo o que ele vai fazer será transmitido na televisão da execução, e se ele falhasse, o gigante o finalizaria. Eles se foram. Ele mandou todo mundo trocar as armas de verdade por brinquedos. Seus capangas perguntaram por que ele protegia a criminosa, e ele disse que é porque ela é divertida. Não queria entregá-la, pois estava interessado nela. O entregador disse que vai libertá-la, mas também o Rank 10 queria se livrar do entregador e levar a Mel. Ele mandou todo mundo mudar de balas, e o entregador robusto ativou o seu escudo. Os caras começaram a atirar. Um capanga viu que as balas não estavam funcionando e foi dar um soco. Mesmo caído, o robusto revidou, dizendo que eles não são gamas, são seres humanos. O Rank 10 estava meio desconcentrado. O entregador mandou ele ficar atento, enquanto vinha com um soco. Ele usou a sua espada para se defender, e a Mel só olhava tudo com ar de espantada. Eis que chegou o terceiro membro do grupo dos Noés, e a assustou. O moleque disse que ia tirar as algemas e propôs dela trabalhar com eles, mencionando que o objetivo deles é destruir a polícia corrupta. O papel dela seria fingir ser Mãe Noel, mas na realidade, ela vai salvar pessoas. Enquanto isso, o Rank 10 e o entregador estavam numa luta brava. Ele perguntou o que ela acha, criando um clima tenso. Nem a deixou responder e disse que ela fez a escolha certa. Acrescentou que tem umas algemas especiais e que sem as chaves não podem ser abertas, mas isso não é problema para eles. Ele as abriu, ela já estava solta e começou a se regenerar. Ele disse que ela já passou por muito, agora ele vai cuidar de tudo. Ele perguntou o que há de errado. O Rank 10 invocou a sua besta, o entregador não sabia que isso era possível. Ele disse que é o fim deles e que não vai ser fácil derrotarem a Interpol. Foi com tudo e o entregador se viu lascado. A Mel se pôs na frente dele, o Rank 10 começou a tremer, dizendo para ela sair do caminho. Os outros entregadores diziam para ela sair dali, pois ela está machucada. O Rank 10 disse para ela sair do caminho. Ela agradeceu por ele a salvar, ativou o seu soco, e meio que o soco dela não entrou em contato com ele, mas ele foi atingido, como sempre teve direito à pose. Ficaram espantados, pois ela destruiu a nave da Interpol, dizendo que ela tem uma força fora do comum. Ela foi pisar no Rank 10, o chamou de pedaço de bosta porque ele colocou um rastreador na bandana que havia usado para tratar. Ele disse que foram ordens de cima, e que nunca quis matá-la. Ela mandou ele calar, pois enquanto ele tinha uma vida luxuosa, o povo dela estava sofrendo. Disse que ele deveria ter desgosto da vida dele e que são eles que têm o poder por cima das outras pessoas, as pesando como se fossem baratas.
Perguntou se ele não se sente sujo, e disse que ele, assim como a Interpol, devia estar do lado das pessoas que são pisoteadas. Ele perguntou se ela vai o finalizar. Ela disse que se ele disser onde está o dono do prédio, ela vai deixar ele ir com uma surra das boas. Ele disse não saber onde está e afirmou que os superiores dele sabem. Ela ficou irritada, pois não entendeu o que ele está falando. Ele disse que o dono do prédio não está dentro da legislação dele, ou seja, a Interpol toma conta da cidade e mesmo assim tem pessoas que eles não podem tocar. Ela ficou perplexa. Disse que se ele não quiser falar, então vai morrer. Ele pediu desculpas e disse que quer viver. Ela mandou um vai-se e ficou irritada, pois ele tira vidas como se estivesse respirando. Perguntou se a vida dele é preciosa. Ela disse que não odeia pessoas ricas, mas sim odeia pessoas como ele. O entregador disse que eles devem sair antes que a Interpol chegue, e deixá-lo vivo será um grande problema no futuro, e ver sangue será ainda mais cruel. Ela pediu para eles esperarem e perguntou o que ele quis dizer quando disse que não estava tentado a finalizar. Ele disse que nunca quis finalizá-la e afirmou que o Golera sentiu quando ele defendeu o ataque dele. O Golera disse que ele não pressionou. Ela sabia que ele se aproximou dela com segundas intenções. Começou a tremer de raiva por conta da conversa e disse que vai poupar a vida dele. Acrescentou que ele deve agir como um homem da Interpol. O entregador disse que essas promessas que ela fez ele fazer não significam nada para uma pessoa como ele. Ele disse que não ia finalizá-lo por respeito a Mel e apagou a memória dele. Já estava na hora de voltar para o dirigível, o deixaram sozinho. O entregador deu uma caixa para Mel e disse que ela pode abrir no dirigível ou no quartel. Ela perguntou se ela não quiser ir com eles. Agradeceu por a salvarem e disse que toda sua vida ela foi controlada, ainda não encontrou o dono do prédio e vai fazer o que acha certo sozinha. Capítulo 9 inicia com a chegada do Rank 10 na Interpol, onde ele tinha que lutar com alguém. Só um dos candidatos pode ser o mais novo membro da Interpol. Enquanto procurava por boas condições de vida, ele acabou parando aqui. O gigante mandou eles começarem. Ele desviou das fatiadas, mas uma secretária disse que ele teve o braço amputado. Ele se congelou para parar o sangramento. O gigante disse que ele se candidatou por dinheiro e perguntou à secretária se vale a pena deixá-lo entrar. Do nada, ele acordou. Estava recebendo uma chamada de sua líder. O nome dela é Oscar Rose. Ela o mandou retornar ao quartel. Do outro lado estava Mel, relaxada. Ela se viu não estando sozinha contra a Interpol, recusou-se a trabalhar com eles, quer voltar à cidade central e achar o dono do prédio. Até que chegou a uma cachoeira. Do outro lado estavam os entregadores. O motorista disse estar indignado com a resposta dela em não querer entrar no bando deles. Ela só levou o presente e se foi embora. O Daniel ficou feliz com a ideia. Eles iam procurar ela na floresta. Ela se aproximou do presente e começou a olhar para a caixa. Não abriu até agora porque não queria chorar. Do nada, a caixa se abriu. Era fogo de artifício. Ela ficou surpresa. Era uma pegadinha dos entregadores. Eles estavam encarando e disseram que ela não escolheu vir com eles do bem. Ela perguntou se a levariam à força, e disse que não são diferentes da Interpol. Deram-lhe uma coroa, uma roupa de Natal e a chamaram de princesa. Ajoelharam, ela passou por eles. Disseram ter algo especial preparado para ela. Ela fugiu. Pediram que parasse, começaram a pegar em sua mão, dizendo que precisam de alguém para restaurar Greenford. Ela os empurrou, disse para deixarem em paz, ela não quer colaborar com ninguém, preferia ir sozinha. Disseram que podem ajudá-la a encontrar o dono do prédio, entre as pessoas que estão atrás. Pediram para ela trabalhar com eles, prometendo encontrá-lo, a ofereceram 10 milhões. Ela ficou vermelha. O Rumo disse que eles deviam ter feito isso há muito tempo. Disseram que não a incomodariam novamente. Despediram-se dela. Pediram para não se arrepender da escolha. Ela disse que não vai por conta do dinheiro. Daniel não engoliu isso. Estavam a caminho de Seaford. Eles a deram boas-vindas, mas ela estava muito tempo sem comer, o que a deixava enjoada. Suno disse que logo estarão no quartel e vão introduzi-la carinhosamente. A indústria deles chama-se Papai Noel, o Golera se chama Bansiri, e Daniel se chama Yongyongon. Daniel perguntou por que ela não abre o presente. Ela estava com muita fome. O Daniel continuava falando, mas ela via uma carne falando ao invés de Daniel, e foi ter com ele. O Daniel perguntava o que se passa com ela. Finalmente, chegaram a Seaford, e deveriam ser recepcionados. A pessoa que os recebeu foi falar com Mel e disse que ouviu dizer que ela lutou contra a Interpol, ficando feliz por ela ter acabado com eles. Mel disse estar ansiosa para trabalhar com eles. Suno a apresentou dizendo que ela se chama Mel. A mulher que a recebeu queria dar um teste.
O Sumo disse que outros membros disseram que ela tem permissão para entrar. Suno disse a Mel que isso será rápido e que não tem nada demais. Em um lugar seguro, a recepcionista se apresentou e falou um pouco sobre ela. Mel ficou espantada quando ouviu que ela é uma ex-agente da Interpol. A recepcionista disse que a maioria das pessoas ali são ex-membros da polícia corrupta. Ela disse que querem certificar o mundo corrupto, fundando a indústria Papai Noel. A recepcionista explicou que muitas pessoas de Greenfield não sabem, mas a Interpol mudou de um tempo para cá. Disse que no passado a Interpol era dividida em facções e surgiram corruptos que começaram a comandar tudo. Aqui é diferente, pois as pessoas confiam umas nas outras. Queria que Mel falasse um pouco sobre ela, pedindo para colocar a mão na tela e responder as questões. Mel concordou, a recepcionista ficou feliz por ela ser inocente. A máquina era um detector de mentiras. Disse que quando se cumprimentaram mais cedo, ela sentiu um poder incrível, impossível para uma criança possuir. Avisou que, se mentisse, deveria se preparar. Iniciou com as perguntas, perguntando se ela alguma vez se achou fofa. Mel não entendeu, disse que nunca pensou nisso, mas lembrou do Rank 10 dizendo que ela continua fofa mesmo falando. Recebeu um choque, pois a máquina detectou que ela estava mentindo. A recepcionista disse que essa pergunta foi um aquecimento. A recepcionista disse pesquisou sobre a infância dela, mas Mel disse não saber, não tem memórias da infância e nunca foi importante para ela. A máquina detectou que era verdade, mesmo desconfiada, o interrogador deixou passar. A medição chegou a 100%, mas deu erro, algo estranho, pois nunca aconteceu antes. Ele disse que Mel é muito franca para entrar na equipe de expedição, explicando que é o departamento que investiga crimes enquanto faz entregas, e que ela veio com aqueles 3. E disse que esse departamento tem pessoas com habilidades de combate, e que ela provavelmente vai trabalhar no quartel. Parece que ela não gostou dessa ideia. Ela disse que isso não vai acontecer, pois ela quer encontrar o dono do prédio. A interrogadora perguntou se a Mel quer apostar com ela, braço de ferro. A interrogadora disse que, se ela ganhar, vai deixá-la na equipe de expedição. Ela ainda disse que, por mais que ela chame aqueles 3, ela vai continuar sendo a mais forte. A Mel perguntou se pode acrescentar uma condição: se ela ganhar, eles terão que dar a ela um prato de comida. Isso deixou a interrogadora espantada, mas aceitou a condição dela. A interrogadora estava fazendo muita força, a Mel nem estava se movendo, a recepcionista foi derrotada. A Mel disse para cumprir a parte do trato. A interrogadora queria uma revanche, a Mel queria abrir a porta, a interrogadora disse que está trancada, ela arrombou. A interrogadora ficou tremendo, os 3 companheiros dela perguntaram se ela terminou, ela disse ter terminado. O nome da instrutora é Noona, eles já estavam de saída. A Noona disse para o diretor, por meio de um telefone, que ela enviou uma recruta nova e pediu um favor, que preparassem um grande banquete. O Sono avisou que essa é a praça do quartel-general. Nesse momento, ele recebeu uma chamada, era Noona perguntando o que ele estava fazendo. Ele disse que estava explicando o regulamento para a Mel. A Noona disse para ele alimentá-la, pois ele vai matá-la de fome. Ela estava acabada, eles a levaram ao restaurante. 2 figurantes estavam de olho neles, a mesa estava cheia. O Sono disse que ele não tem dinheiro para pagar tudo, e a Noona disse que ia pagar, desde que eles comessem tudo. Do nada, ela sentiu algo estranho com seu corpo, desmaiou. Acordou agitada, perguntando onde estava. Calçou, e olhou para o presente, até agora, ela ainda não abriu. Ela foi abrir, era um bolo. Tremendo, ela começou a comer, disse que depois de tudo que passou, finalmente vai comer algo delicioso. Ela se perguntava o porquê de não estar feliz, seus colegas disseram que um Papai Noel não pode chorar. Ela ativou o modo fúria e perguntou quando foi que ela chorou, eles pediram desculpas. Um deles perguntou se ela estava bem, ela disse estar bem, e suspeitou que apagou do nada por ter ficado muito tempo sem dormir. Eles não tiveram tempo para se apresentar, começaram a se apresentar, mas nós já os apresentamos. Ela disse para eles serem organizados, pois tem muitos problemas. Eles já que são um time. Ela perguntou se ele não estava comendo, eles disseram que não podem deixar um membro do grupo comemorar o aniversário sozinha. Ela disse que ia dividir o bolo. Depois de comerem o bolo, Daniel disse que ela vai ter que fazer entregas de teste para ver se ela está apta a trabalhar. Ela só vai ter que tratar o cliente com gentileza. Ela perguntou se eles fazem entregas para gente rica e disse que ela não vai ser ignorada pela Polícia Internacional. Daniel disse que ela não vai ser pega, desde que não devolva os presentes. Ele ainda disse que estão lá para fazer entregas e investigar crimes que ocorrem lá,
e que a Interpol tem diferentes formas de lidar com o crime, mas de qualquer forma, eles querem lucrar. Disse ter mais uma pergunta. Perguntou se eles são fortes o suficiente para lidarem com pessoas como o Rank 10 e questionou o motivo de estarem escondidos. O Sono afirmou que ele está em um alto rank, mas não é grande coisa, mencionando que há pessoas de escalão mais elevado, e que eles não têm poder para enfrentá-los. Enquanto não puderem derrotá-los, precisam agir às escondidas e deixá-los continuar com o que estão fazendo. Ele perguntou se ela sente algo pelo Rank 10, pois o poupou. Ela ficou irritada e questionou o que ele quer dizer com isso. O Sumo reclamava do braço, e Daniel disse a Mel que o braço do Sono está em processo de recuperação. Ela perguntou se ele fica no volante por ser fraco. Daniel indagou se ela conseguirá fazer entregas no dia seguinte, e ela respondeu não saber. De repente, algo branco foi atirado em sua cara, era o Sono, que jogou uma bola de neve, dizendo para ela não ficar triste. Ele a chamou para brincar, ela disse não querer, mas ele a fez tomar um banho de neve. Daniel e o Golera ajudaram o Sono a fazer uma montanha de neve com ela. Ela ficou estressada, mas acabou se divertindo. A Noona chegou estressada devido às horas extras por conta da porta arrombada, estranhando a atitude da Mel ao tratar os colegas como mobília humana. A Noona disse que já era tarde e que deveriam entrar. Eles afirmaram que já estavam saindo. A Noona foi até a Mel após ouvir que ela havia desmaiado, perguntando se estava bem. A Mel disse que estava bem e que desmaiou devido ao cansaço. A Noona perguntou se ela está lidando bem com os rapazes, e Mel disse que pouco a pouco estão se conhecendo melhor, aliviando a Noona. Ao olhar para Mel, a Noona a lembrou dela mais jovem, notando que ela estava bem com um aparelho. A Mel agradeceu pela preocupação, e a Noona disse que estava tudo bem e que ela deveria descansar. A Noona mandou ela cobrir-se direito. Ao se retirar, a Noona se perguntou como um monstro assim pode existir e se questionou se ela realmente se escondeu em Greyford, parecendo estar meio desconfiada. Na cela da Interpol, o Rank 10 estava preso. Noona foi até a sala do general. 2 estranhos vestidos de Papai Noel estavam lá, e ela disse que a Mel e melhor do que esperavam. O general Thompson, ex-oficial da Interpol e fundador da organização, é um dos criadores da habilidade Vedação de Ursos. Sua prioridade é ajudar os outros. Preparando-se para ir contra a Interpol, eles deixaram a organização, e vagas deles foram preenchidas. Recentemente, enfrentaram a Interpol em uma batalha, coletando muita informação. Sabiam que não venceriam em uma luta direta, mas planejavam lidar com isso mais tarde. O general mencionou ter ouvido sobre o que aconteceu em Greyford e que, se o poder da Mel for como descreveram, o Phantom não vai deixar isso passar. Sabiam que o Rank 10 escondeu informações de seus superiores sobre a Mel. A Noona afirmou que desprezaram o poder da Mel, sugerindo que poderiam derrotá-los. O general mencionou que, ao ver as algemas nela, o líder duvidou se ela poderia derrotar o Phantom. Ele chamou também para informar que a Interpol está gerenciando a favela diretamente, com mais de 500 pessoas desaparecidas. A assistente mencionou melhorias no firewall e na segurança, tornando impossível rastreá-los. A Noona perguntou quando capturariam todos. O general disse que agora é impossível, mas tem a Mel, e o Rank 10 ainda estava preso. Rose questionou se valia a pena ficar quieto, e o Rank 10 pediu para ser solto, alegando não se lembrar de nada. A equipe no dirigível sumiu, e as algemas só podiam ser abertas com chaves. Suspeitava que ele a soltou por gostar dela. Ele foi solto, tentou atacar, mas a Rose ativou um poder tenebroso. Uma voz do buraco, o gigante, disse estar desapontado com ele. A voz revelou gostar dele por causa da forma cruel que ganhava dinheiro. Ele foi selado, temporariamente impedido de usar as habilidades dele. O gigante pediu que ele contasse tudo, e que pensasse bem. Rose despediu-se, dando-lhe 2 dias para se lembrar. Ele se sentia pressionado, questionando o que queriam que fizesse. Ele notou algo em suas mãos, lembrou-se que havia amarrado a Mel com Disse Bandana. Ao olhar no rastreador, percebeu que tinha outra função. O rastreador tem uma câmera, e começou a revisar o que aconteceu. Do outro lado, a Mel se levantava, feliz com seu novo visual e tênis.